Capítulo 5. Tem gente nova na roda. Leitores com deficiência, neoleitores e outros convivas. Início da descrição da imagem. Um rabisco em azul mostra uma menina com cabelos crespos, presos por duas chuquinhas, e um menino de óculos e camiseta listrada. No chão, entre eles, um livro aberto. A menina, que parece sinalizar algo, eleva o dedo indicador. O menino aparenta prestar atenção ao seu sinal, sem olhar o livro. Retângulos coloridos, em variadas disposições, contornam a cena descrita. Fim da descrição da imagem. Para receber os novos convidados que estão conosco há muito tempo, mas que ainda não tinham sido convidados a ler, ou seja, que ainda não estão na roda, é preciso o quê? Podemos seguir vários percursos, estratégias, caminhos que gerem possibilidades, invenções, descobertas, apaixonamentos, silêncios, pensamentos, dúvidas, erros, acertos, leituras, conversas, surpresas, colaborações, aprendizagens, compromissos ou negação, resistência, dificuldades, impotência, descompromisso, medo, paralisação. Talvez um percurso não invalide o outro, mas queremos conversar aqui sobre o primeiro caminho, o caminho que gera possibilidades, invenções e tantos outros sentimentos e sensações que vamos descobrindo a cada momento em que nos colocamos no exercício da leitura, da produção de conteúdo acessível, das mediações de leitura que fazemos. Este percurso nos conduz à possibilidade de ler juntos, à criação de diferentes formas de fazer e de ler um texto, aos diferentes espaços em que a leitura pode acontecer. Convida-nos a refletir sobre as bibliotecas que frequentamos, os autores que descobrimos, o tempo que encontramos para ler, o leitor que nasce e que vem nos contar sobre o livro que está lendo. Início da descrição da imagem. A foto de um rapaz sentado em um banco de uma praça bastante arborizada. Ele é jovem, tem os cabelos curtos e castanhos e a pele branca. Está sentado de perfil com as pernas cruzadas, segura um livro com as duas mãos e lê atentamente. O rapaz da imagem é Mário Paulo, colaborador da Mais Diferenças. Fim da descrição da imagem. É importante lembrarmos que estes novos convivas, as pessoas com deficiência, os moradores de rua, os detentos, entre outros, não estiveram somente fora do acesso ao livro e à leitura. Estiveram, e muitas vezes ainda estão, excluídos do direito à educação, à cultura e ao trabalho. Apresentamos a seguir um diagrama com as diferentes concepções e práticas em relação às pessoas com deficiência em diferentes períodos e contextos. Início da descrição da imagem. 4 círculos azuis ocupam a página. No primeiro deles, no canto superior esquerdo, está escrito exclusão. Dentro do círculo estão ícones representando homens e mulheres, e excluídos do círculo e à sua volta, ícones representando pessoas com deficiência, cegos e cadeirantes. No segundo círculo, à direita do primeiro, está escrito segregação. Nele há um círculo maior com homens e mulheres e ao lado dele um círculo menor com pessoas com deficiência. No terceiro círculo, no canto inferior esquerdo, está escrita a palavra integração. Dentro dele há a representação de homens e mulheres e um círculo menor, onde estão representadas as pessoas com deficiência. No quarto círculo, ao lado direito do terceiro, está escrito inclusão e dentro dele estão todas as pessoas, com e sem deficiência. Fim da descrição da imagem. Convém ressaltar que os movimentos apresentados no diagrama não são estáticos. Tampouco, um acaba quando o outro se inicia. Eles coexistem até hoje. Se fizermos um exercício de memória, lembraremos de situações cotidianas em que as pessoas com deficiência vivem práticas excludentes, segregadoras, integradoras ou inclusivas. Nos últimos 30 anos, desde o processo de redemocratização do país, tivemos uma série de conquistas, tais como a diminuição das desigualdades, a democratização e a ampliação do acesso à educação para todos, a criação de várias instâncias de participação e controle social, a criação de vários marcos legais na perspectiva dos direitos humanos e da inclusão. Estas conquistas são resultado de lutas de vários movimentos, mas principalmente do movimento das pessoas com deficiência.
Início da descrição da imagem. Imagem tirada do filme História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil. Na imagem, que tem tons característicos de um filme antigo, há várias pessoas numa passeata e em destaque um cartaz no qual está escrito: "Não somos coitadinhos, queremos ser úteis." Fim da descrição da imagem. Mesmo com estes avanços, a situação de invisibilidade e de exclusão ainda é gritante. Para exemplificar este cenário em termos de dados concretos, segundo o censo do IBGE 2010, quase 24% da população brasileira apresenta alguma deficiência, ou seja, 45 milhões de pessoas. Provavelmente nenhum de nós, nas diversas esferas da nossa vida, convive com este contingente. Cabe então a pergunta: onde eles estão? Um dos instrumentos mais importantes para a superação desta realidade é a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2016, que é o primeiro tratado de direitos humanos do século XXI, e no Brasil tem status de Constituição, bem como seus desdobramentos. Este documento traz uma nova compreensão sobre a questão da deficiência, pautada nos direitos humanos e no desenvolvimento inclusivo. Define que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Início da descrição da imagem. Ilustração de um homem entregando para uma mulher de bengala um folheto, no qual está escrita a palavra acessibilidade. Ele fala com ela e no balão de diálogo aparece a imagem de um livro acessível, um documento em braille, um computador com programas de acessibilidade e uma imagem de ambos conversando em libras. Fim da descrição da imagem. A Convenção reconhece que a deficiência é um conceito em evolução, que resulta da interação entre pessoas com deficiências e as barreiras, devido às atitudes e ao ambiente, que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade, em igualdade de oportunidades e em relação às demais pessoas. Este conceito difere radicalmente de princípios defendidos em outros momentos históricos, que focavam a deficiência somente no indivíduo, e não na relação deste sujeito com as barreiras impostas pela sociedade. Já no conceito atual, a deficiência está diretamente relacionada às barreiras decorrentes dos ambientes, dos espaços, das relações entre as pessoas. Portanto, hoje em dia precisamos entender que somos corresponsáveis pela eliminação de barreiras e que a inclusão é compromisso de todos. Esperamos que após este breve sobrevoo histórico, possamos entender melhor por que ainda, em muitas situações, não tenhamos aberto a roda para estes leitores. Esta publicação pretende também contribuir para recebermos os novos leitores. Também gostaríamos de relembrar que estas mudanças são muito lentas e que apresentam muita resistência em nossa sociedade. Infelizmente, ainda tem muita gente que, seja por desconhecimento ou por preconceito, acredita que as pessoas com deficiência não deviam estar na mesma roda. Um exemplo disso que explicita a compreensão de uma parcela representativa da população e que escutamos quase que diariamente é: as pessoas com deficiência não deviam estar junto com as pessoas normais. Este normal aponta que as pessoas com deficiência seriam então anormais? Não estar dentro do padrão do que se entende por normal? Justifica excluir e segregar? É contra este entendimento que lutamos. Não podemos aceitar que, por exemplo, uma criança, por ter uma deficiência, qualquer que seja, não possa conviver com as outras crianças, que precisem viver separadas, que não possam entrar na roda. A legislação sobre o tema para que todos estejam na roda. Como apontamos anteriormente, o Marco Legal Brasileiro garante o direito das pessoas com deficiência a terem acesso ao livro, à leitura, à cultura, à educação, à acessibilidade, à comunicação e à informação. Dessa forma, é papel dos profissionais das escolas, das bibliotecas e da sociedade em geral conhecer e difundir tais marcos legais para que todos possam entrar na roda. Com relação à legislação, que na esfera federal garante o acesso ao livro e à leitura para as pessoas com deficiência, destacam-se: Lei nº 4.169, de 4 de dezembro de 1962. Oficializa as convenções Braille para uso na escrita e na leitura dos cegos. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera
atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Garante a reprodução de obras literárias, artísticas ou científicas para uso das pessoas com deficiência, sem que para isso seja necessária a cessão de direitos autorais. Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003, institui a Política Nacional do Livro. Assegura às pessoas com deficiência acesso à leitura e aos livros em meio digital, magnético e óptico. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, regulamenta a Lei 10.436 de 2002, que dispõe sobre a Libras, língua brasileira de sinais, como segunda língua oficial do país, e organiza a oferta de atendimentos às pessoas surdas. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, ratifica a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 2006, aprovada com status constitucional pelo Congresso Nacional, garantindo às pessoas com deficiência o acesso a bens culturais em formatos acessíveis, a igualdade de oportunidades e a identidade cultural e linguística, incluindo as línguas de sinais e a cultura surda, e dá outras providências. Decreto nº 7.559, de 1º de setembro de 2011, dispõe sobre o PNLL, Plano Nacional do Livro e Leitura, e dá outras providências. Fomenta as ações de produção, distribuição e circulação de livros e outros materiais de leitura em formatos acessíveis. Tratado de Marrakech, tratado internacional ratificado pelo Brasil, em vigor desde setembro de 2016, visa facilitar o acesso de pessoas com deficiência ao livro e à leitura. Define que livros e outros materiais em formato de texto e ilustrações podem ser reproduzidos e distribuídos em formatos acessíveis, sem a necessidade de autorização do titular de direitos autorais, preconizando que o direito ao acesso à obra deve prevalecer sobre os direitos autorais. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Define que o poder público deve adotar mecanismos de incentivo à produção, à edição, à difusão, à distribuição e à comercialização de livros em formatos acessíveis, com vistas a garantir à pessoa com deficiência o direito de acesso à leitura, à informação e à comunicação. Por isso é muito importante que todos nós conheçamos o marco legal vigente e seus desdobramentos normativos, que criam um novo campo de oportunidades para a democratização do acesso ao livro e à leitura, para a constituição de bibliotecas e espaços de leitura para todos, sem qualquer tipo de discriminação, para que toda essa gente nova possa entrar na roda. Vamos pensar em uma conversa com ecos de várias vozes e diferentes dúvidas e compreensões sobre a leitura e seus usuários. É lógico que estas falas são fragmentos de muitas falas que escutamos ao longo dos anos, de muitas pessoas e não somente de uma pessoa, mas ainda refletem muito o pouco convívio e o desconhecimento em relação às pessoas com deficiência. Quantas vezes pensamos seriamente em como todos podem ter acesso ao livro, à leitura, à informação e ao conhecimento? Quem são esses todos? As pessoas com deficiência, como já falamos repetidamente, geralmente não são nesse todos. E quando estão, aparecem como e também. Por muito tempo, os livros foram destinados somente para algumas crianças. Quais crianças? As crianças que sabiam ler, as que estavam na escola, as de classe média, as brancas. E para quem mais? Aí começam a surgir os e também. O livro começou a ser destinado também a crianças pobres, a crianças negras, a crianças de periferia e aos moradores de rua, aos detentos. Ah, e agora também as pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência? É verdade, mas as pessoas com deficiência física têm cada vez mais acessibilidade nos espaços, rampas, elevadores, transporte público. Elas também têm cadeiras de rodas. Precisam de mais alguma coisa? E as pessoas com outras deficiências? Outras. Ah, lembrei. Tem as pessoas com deficiência visual e as pessoas cegas. Mas estas têm livros em braille, têm computador com sintetizador de voz, têm audiolivro. Precisam de mais alguma coisa? E as pessoas com deficiência auditiva e com surdez?
Pessoas com deficiência auditiva e surdez? Mas qual é o problema? Elas não precisam de nada. A gente nem percebe que elas têm deficiência. Tem algumas que falam e outras que falam com as mãos. Como é o nome mesmo? É Libras, Língua Brasileira de Sinais. As pessoas surdas não são leitoras? Não podia imaginar. As escolas não são bilíngues? Não ensinam português e também Libras? E as pessoas com deficiência intelectual? Mas as pessoas com deficiência intelectual aprendem a ler? Pelo que me falaram, elas são eternas crianças. Parece que não chegam ao pensamento abstrato. Por isso é que defendemos que as escolas, as bibliotecas, os espaços de leitura, as mediações, os livros possam ser para todos, que a igualdade seja um valor. No entanto, como o universo das pessoas com deficiência está tão longe de nós, muitas vezes, quando entramos em contato com as pessoas com deficiência, quando recebemos os novos leitores, ficamos inseguros e queremos saber os tipos de deficiência, o que eles podem fazer e o que não podem, o que aprendem, até onde avançam. Esta forma de se relacionar com algo tão desconhecido é natural e, geralmente, é a primeira busca. Porém, nesta publicação não trabalharemos com essa perspectiva. Em primeiro lugar, porque parte-se de uma lógica de classificação, e esta lógica geralmente é reducionista e homogeneizadora. Muitas vezes está vinculada a um diagnóstico com forte ênfase nas questões da impossibilidade, do que as pessoas com deficiência não podem fazer. Em segundo lugar, porque poderíamos colocar os conceitos e as tipologias das diferentes deficiências, deficiência física, deficiência auditiva, deficiência intelectual, deficiência visual, deficiência múltipla, surdo-cegueira. No entanto, as pessoas com deficiência são plurais. Têm várias outras características que as compõem. São crianças, jovens, adultos ou idosos. Nasceram com deficiências ou as adquiriram. Foram à escola especial, à escola regular ou não foram à escola. Moram em uma cidade grande, em uma cidade pequena, em uma aldeia indígena ou no campo. Moram no centro ou na periferia e por aí afora. Todo esse amálgama gera histórias de vida diferentes. Ou seja, saber o que é deficiência intelectual não traz muitos elementos para nos ajudar a pensar as formas de fazer, nem as formas de ler. Além disso, esta publicação não é um guia sobre deficiência, mas um material que pretende contribuir com a garantia do direito à leitura em uma perspectiva acessível e inclusiva. Outra questão é que já existe um material extenso sobre esses conceitos, classificações e definições que podem ser acessados, caso você tenha interesse. Pretendemos sair da lógica da necessidade e ir para a lógica das possibilidades de todos estarem na roda lendo. Se começarmos a pensar em que recursos e estratégias podem ser utilizados para que todos leiam, teremos uma roda com infinitas possibilidades e combinações de leitura, na qual, por exemplo, um audiolivro pode ser lido pelas pessoas com deficiência visual, público para o qual este recurso de acessibilidade foi criado, mas que também pode ser para todos. Pode ser disponibilizado para pessoas sem deficiência, para pessoas com deficiência intelectual, pessoas com baixo letramento, estrangeiros que estão aprendendo português. Vamos apresentar um conto que pode contribuir com a construção de outra relação com as pessoas com deficiência. Escolhemos um conto porque acreditamos no poder da literatura. Esperamos que ele represente outra forma de se aproximar e pensar sobre as questões da deficiência, para que possamos ter gente nova na roda. Era uma vez uma escola pública especial voltada a alunos, abre aspas, deficientes mentais treináveis, fecha aspas. Nesta classificação, entendia-se que o grupo enquadrado como tal não aprendia, somente podia ser treinado, jamais iria aprender a ler e escrever. O QI, quociente de inteligência, era entre 36 e 51. O QI é uma medida psicométrica que foi por muito tempo um instrumento de classificação para definir quem tinha deficiência e quem não tinha. Consideram que uma pessoa, abre aspas, normal, fecha aspas, tenha QI entre 90 e 110. O QI, como única forma de diagnóstico, fez muitos estragos por estes mundos de meu Deus. As professoras dessa escola eram professoras especialistas, também em, abre aspas, deficiência mental, fecha aspas, e foram formadas não para ensinar, mas para cuidar,
treinar, modelar o comportamento, abre aspas, normalizar, fecha aspas, que era um dos princípios da educação especial, ou seja, tratar de aproximar ao máximo as pessoas com deficiência ao padrão de normalidade imposto. As salas de aula também tinham poucos alunos, entre 6 e 8. O sonho de muitos professores, uma educação quase individualizada, de acordo com as necessidades dos alunos. Também tinham vários profissionais da área clínica, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, que eram os atendimentos nobres e importantes. Uma conquista. Tudo estava dentro da cartilha da educação especial, seguindo os moldes que tanto se preconizou e ainda muitos defendem. Pessoas tão raras, difíceis e especiais precisavam de todo um aparato especializado. Porém, alguma coisa saiu fora do roteiro. Estas professoras resolveram sair do padrão. Resolveram que queriam ser professoras. Queriam que aquele espaço fosse uma escola e não uma clínica escola. Queriam ensinar e imaginavam, contra tudo o que tinham aprendido em sua faculdade especializada, que talvez aqueles alunos pudessem ser estudantes, pudessem aprender, e não somente ser treinados. Mesmo fazendo parte da rede de ensino, aquela escola era tão diferente que a Secretaria de Educação não se envolvia muito na organização dela. Nem a escola tinha as mesmas exigências das, abre aspas, escolas de verdade, fecha aspas. Não tinha currículo porque os alunos não aprendiam. O histórico escolar era um eterno zero com a palavra repetente a todo final de ano. E com isso as professoras foram trabalhando do seu modo. Muitas coisas aconteceram na escola, naqueles tempos, lá pelos anos 90. Para a história não ficar muito comprida, como as histórias épicas, porque não se trata disso, trata-se simplesmente de um conto de uma escola qualquer. Vamos pular e voltar para o tão falado e desejado diagnóstico. As professoras resolveram que a escola receberia qualquer um. Não precisava mais ter o laudo de, abre aspas, deficiente mental treinável, fecha aspas. O único critério era a faixa etária, porque uma escola não é para toda a vida. Tem uma época de se ir para a escola. Com esta, abre aspas, falta de critério, fecha aspas, começaram a chegar os alunos que não tinham sido considerados qualquer um nas outras escolas. Chegaram os alunos que nenhuma escola aceitava, os que tinham deficiências múltiplas, os que ainda não tinham diagnóstico, os que tinham suspeita de, abre aspas, doença mental, fecha aspas. Como a escola já era uma, abre aspas, escola sem critério, fecha aspas, decidiram que não iam mais ler os diagnósticos, saber qual era o CID, Código Internacional de Doenças, pois não precisavam mais saber o diagnóstico para serem elegíveis para a escola. Além disso, os diagnósticos não diziam muito sobre o que era ser estudante em uma escola. Resolveram que, se a escola tivesse vagas, os alunos iam simplesmente ser recebidos em um dos grupos. Neste grupo, iam se conhecer, fazer atividades, exercícios, entrar no trabalho, viver o cotidiano da sala de aula e da escola. Um certo dia, a coordenadora pedagógica da escola chama uma das professoras para conversar e diz que tinha recebido uma mãe que solicitava a matrícula para sua filha. A professora falou que podia receber mais um aluno em sua sala de aula. No entanto, a coordenadora pedagógica, preocupada com o que significaria a entrada desta aluna tão, abre aspas, rara, fecha aspas, tinha, abre aspas, escorregado, fecha aspas, e lido o laudo. Tratava-se de uma adolescente com um diagnóstico muito grave, deficiência múltipla. Nunca tinha frequentado a escola. Abre aspas, deficiente mental profunda. Fecha aspas. Portanto, com um QI menor do que 20. A professora reafirmou que não queria saber do diagnóstico e que a adolescente poderia iniciar em seu grupo. A professora voltou para a sala e contou para os alunos que chegaria mais uma colega para o grupo. No dia seguinte, chega uma adolescente negra, muito tímida, que quase não falava, com um corpo muito desproporcional. Era enorme, com um tronco curto, pernas longas como garça, que se desequilibrava e caía muito, com uma corcova e um olhar assustado. Apresentou a adolescente para o grupo, conversaram e seguiram o trabalho. De novo, para não seguir com a ladainha, em 3 meses a jovem, abre aspas, deficiente intelectual profunda, fecha aspas, estava lendo e escrevendo. A pergunta é, será que se a escola e a professora estivessem pautadas nos diagnósticos, a jovem teria sido matriculada na escola? Caso tivesse sido matriculada, se a professora tivesse ficado grudada no diagnóstico e estudado sobre as patologias, teria tido tempo, lugar e atenção para propor atividades escolares? Teria tido tempo para ler e escrever com a estudante? Teria tido tempo para ficar atenta aos olhos brilhantes e curiosos da menina enquanto lia uma história para o grupo? Teria percebido o modo como a menina se relacionava com os
materiais de estudo? Provavelmente não, mas isso é só um conto. A partir deste conto, convidamos todos a ampliar e olhar e a estarem abertos para trabalhar a partir do potencial das pessoas com deficiência. Conviver é a melhor forma de aprendermos a trabalhar. Neste convívio, é fundamental estarmos atentos, estudarmos, conversarmos com as próprias pessoas com deficiência, com a família, com outros profissionais que trabalham com elas, para irmos construindo estratégias de trabalho que possam atender a todos a partir do princípio da igualdade, mas respeitando as diferenças, os tempos de cada um, as suas formas de se relacionar com o livro e com o conhecimento. Para quem nunca conviveu com uma pessoa com deficiência, é natural se sentir perdido. Essa sensação diminuirá quando houver oportunidades de convivência entre pessoas com e sem deficiência. Para trabalhar com o público com deficiência no contexto de mediações de livre leitura, seguem algumas percepções que poderão contribuir com a construção de um trabalho inclusivo e para todos. É importante ressaltar que não se tratam de regras ou fórmulas, mas indicações baseadas nas aprendizagens acumuladas com a convivência em meio à diversidade humana. Sugestões que podem contribuir para que todos estejam na roda. Ao se relacionar com uma pessoa com deficiência, não ignore a deficiência, pois você estará ignorando uma de suas características. No entanto, não esqueça que a deficiência é apenas uma de suas características, dentre muitas. As pessoas com deficiência têm o direito, podem e querem tomar suas próprias decisões e assumir responsabilidade por suas escolhas. Não subestime as possibilidades, não superestime as dificuldades. As pessoas com deficiência são pessoas como todas as outras. Têm direitos, sentimentos, receios, sonhos. Diante delas, o importante é agir com naturalidade, respeito e atenção. Aliás, é assim que lidamos nas relações com qualquer pessoa. Se ocorrer alguma situação embaraçosa, uma boa dose de delicadeza e sinceridade costumam ajudar. Cada pessoa com deficiência é diferente das outras, independentemente do tipo de deficiência. É uma pessoa única. Não existem duas crianças com síndrome de Down que sejam iguais, ou dois adultos com deficiência auditiva que respondam ou reajam da mesma forma. As pessoas com deficiência têm ritmos e formas de executar tarefas e de se relacionar que lhes são próprios, assim como qualquer outro indivíduo. Cada um tem o seu percurso na busca de sua independência e autonomia. As pessoas com deficiência têm os mesmos direitos de todos. Falhar, sofrer, desacreditar, chorar, desesperar-se, não entender. Muitas vezes, uma pessoa com deficiência não tem acesso aos mesmos códigos, informações e referências que a maioria das pessoas sem deficiência. Por isso é importante estar atento e não ignorar essa realidade, que não diz respeito à deficiência, mas às barreiras socialmente construídas. As pessoas com deficiência têm um potencial ilimitado para se tornar não o que queremos que sejam, mas o que desejam ser, desde que a igualdade de oportunidades seja uma realidade. A pessoa com deficiência pode ter dificuldade para realizar algumas atividades e, por outro lado, ter extrema habilidade para fazer outras coisas, exatamente como todo mundo. Para auxiliar uma pessoa com deficiência, é importante perguntar se ela necessita de ajuda e qual seria a forma mais adequada de ajudá-la. Mas não se ofenda se sua oferta for recusada, pois nem sempre as pessoas com deficiência precisam ou querem receber auxílio. Às vezes, uma determinada atividade pode ser bem melhor desenvolvida sem ajuda. As pessoas com deficiência devem encontrar sua própria maneira de fazer as coisas. Impor-lhes nossos padrões pessoais ou culturais é deixá-las sem o lugar de pertencimento. Existem muitas maneiras de cumprir as atividades diárias e corriqueiras, desde amarrar os sapatos, beber em um copo, chegar até o ponto do ônibus. Há muitas formas de aprender e criar soluções. Cada pessoa encontra a melhor forma dentro das suas possibilidades. Todos nós aprendemos com as interações e relações com outras pessoas. As pessoas com deficiência com frequência são privadas dessas oportunidades, cabendo a cada um de nós evitar esse tipo de exclusão. Tem gente nova na roda. Mais algumas pistas para o trabalho. Pessoas com deficiência intelectual. Você deve agir naturalmente ao se dirigir às pessoas com deficiência intelectual. Trate-as considerando as características e os interesses de sua faixa etária. Se for uma criança, trate-a como criança. Se for adolescente, trate-a como adolescente. Se for uma pessoa adulta, trate-a como tal. Converse com ela normalmente, como você faria com qualquer pessoa sem deficiência, nem mais rápido, nem mais devagar.
nem mais alto, nem utilizando diminutivos ou infantilizando o discurso. Muitas vezes, as pessoas com deficiência intelectual são vistas como passivas ou dependentes das pessoas próximas. Estas atitudes geralmente decorrem da forma como interagimos com elas e das expectativas que temos. As pessoas com deficiência intelectual, em especial as com síndrome de Down, são muitas vezes incentivadas a sorrir, beijar e abraçar de forma exagerada, reforçando estereótipos. Não subestime a inteligência de uma pessoa com deficiência intelectual. Ela tem um ritmo próprio para aprender e constrói muitas habilidades intelectuais e sociais. As pessoas com deficiência intelectual podem levar mais tempo para entender uma pergunta ou uma solicitação, para compreender um conceito ou para ler um texto. Podem necessitar que a questão seja explicada novamente, de outra maneira. Tenha paciência e não desista. A pessoa com deficiência intelectual desenvolve processos de cognição, porém de formas diferentes, por caminhos e meios distintos. É importante fazer a mediação entre elas, as variáveis do contexto e os temas envolvidos nesta relação. Utilize sempre que necessário uma linguagem simples, recursos visuais e concretos para auxiliar a comunicação com pessoas com deficiência intelectual. Incentive a pessoa com deficiência intelectual a realizar ações com autonomia. Caso ocorra um problema com a criança, jovem ou adulto com deficiência intelectual, a melhor saída é conversar e orientar a pessoa com deficiência. As pessoas com deficiência intelectual têm vontade de namorar, casar, ter filhos, ter uma vida sexual ativa, como todos. Mas às vezes, por não terem espaço e possibilidades de viver tais experiências, tendem a falar mais sobre estas vontades de forma repetitiva. É importante dialogar e pontuar que estas questões são importantes, mas que as relações e os interesses não se resumem a isso. Muitas pessoas com deficiência intelectual tiveram seu processo de escolarização realizado em escolas especiais e, até pouco tempo, não se investia na sua formação como leitores. Essa situação está começando a mudar a partir da educação inclusiva. É importante conversar com as pessoas com deficiência intelectual para buscar auxiliá-los nas suas escolhas de leitura, uma vez que, geralmente, elas têm pouca experiência como leitores. A ideia é saber quais são os seus interesses, do que gostam. É importante apresentar diferentes opções de leitura, explicando de forma simples qual é a temática, o enredo, o período em que foi escrito. Às vezes, como muitas pessoas, as experiências leitoras delas podem ter sido difíceis e complexas. Portanto, provavelmente será necessário fazer um trabalho intensivo e não desistir da primeira vez. Pessoas com deficiência auditiva e surdez. Ao interagir com uma pessoa com deficiência auditiva ou surda, procure perceber qual é a forma de comunicação usada por ela. Libras, gestos, mímica, leitura labial, sinais caseiros, alfabeto manual, escrita. Procure buscar alternativas de comunicação. Se a pessoa surda ou com deficiência auditiva tiver dificuldade em entender, ela avisará, usando linguagem verbal ou não. De maneira geral, as tentativas de comunicação serão bem-vindas. Quando estiver conversando com uma pessoa com deficiência auditiva ou surda, fale de maneira clara, pronunciando bem as palavras, mas não exagere. Fale de frente para ela, naturalmente, sem tensão. Use sua velocidade normal. A não ser que lhe peçam para falar mais devagar. Use o tom normal de voz, a não ser que a pessoa com deficiência auditiva lhe peça para falar mais alto. Gritar nunca adianta e pode causar constrangimentos. Quando estiver conversando com alguém com deficiência auditiva ou surda, evite falar de costas, de lado ou com a cabeça baixa. Isto prejudica a leitura labial e também a leitura das expressões faciais e corporais. Seja expressivo, pois a expressão facial, os movimentos do corpo e gestos auxiliam a comunicação, podendo indicar sutilezas importantes. Lembre-se de que a Libras também utiliza todas estas formas de expressão. Ao perceber que alguma palavra não foi compreendida, utilize um sinônimo. Por exemplo, ao invés de residência, utilize casa. Ou palavras que auxiliem o entendimento e a ampliação do vocabulário. Quando quiser falar com uma pessoa com deficiência auditiva ou surda, se ela não estiver prestando atenção em você, acene para ela ou toque em seu braço levemente. As pessoas surdas ou com deficiência auditiva podem estar acompanhadas, seja por um amigo, familiar ou intérprete de Libras. Tenha o cuidado de dirigir-se à pessoa surda, não ao acompanhante. O intérprete ou familiar, neste caso, será o tradutor do diálogo. A leitura e a escrita podem ser recursos importantes para a comunicação com pessoas com deficiência auditiva ou surdas. Neste caso, ao escrever, procure utilizar frases curtas e claras. Ao ler,
Esteja atento, porque a pessoa com deficiência auditiva muitas vezes escreve com outra estrutura de texto. Caso a pessoa com deficiência auditiva ou surda não se utilize das formas de comunicação anteriormente descritas, recorra aos recursos visuais e às mímicas simples, ou seja, gestos para estabelecer um diálogo. Lembre-se que a pessoa surda ou com deficiência auditiva é essencialmente visual. Um dos grandes problemas que podem surgir diz respeito à comunicação e à falta de informação que as pessoas surdas ou com deficiência auditiva enfrentam. Lembre-se de incluí-las nas conversas, informar o que está acontecendo, tanto nos momentos informais, como nos vinculados aos processos de trabalho e aprendizagem. É muito difícil a pessoa compreender o que está acontecendo se não participar. Com frequência, as pessoas surdas e com deficiência auditiva têm baixa proficiência em língua portuguesa e não são leitoras habituais, porque geralmente o português não é sua primeira língua. Pessoas com deficiência visual. Ao aproximar-se de uma pessoa cega, identifique-se em primeiro lugar, dizendo seu nome e se disponibilizando a auxiliá-la. Para guiar uma pessoa cega, não segure no seu braço. Pergunte a ela se necessita de ajuda para a locomoção. Em caso afirmativo, geralmente se oferece o braço para que ela o segure. Tente andar um passo à frente dela para que ela possa sentir o percurso. Ou, se preferir, pergunte antes como ela prefere ser auxiliada. Sempre avise as pessoas cegas ou com baixa visão sobre a existência de degraus, pisos escorregadios, buracos e obstáculos durante o trajeto. Ao explicar direções para uma pessoa cega, seja o mais preciso e específico possível. De preferência, indique as distâncias em metros, uns 20 metros à sua frente, e a direção, esquerda, direita, frente, trás. Não utilize expressões como para lá, ali e lá, e nem gestos indicativos. Fique à vontade para usar palavras como veja e olhe. As pessoas cegas geralmente as usam com naturalidade. Quando chegar ou sair de um ambiente com uma pessoa cega, avise-a sempre. Algumas pessoas com deficiência visual possuem um cão-guia. Lembre-se de que as pessoas cegas têm direito de entrar em todos os espaços com seus cães-guia. Por mais tentador que seja acariciar um cão-guia, lembre-se de que esses cães têm a responsabilidade de guiar seu dono. O cão nunca deve ser distraído do seu dever de guiar. Para que uma pessoa cega possa interagir com algum objeto, é importante que ela possa manuseá-lo e que seja descrito explicitando suas características, funções, dimensões, etc. A pessoa com baixa visão pode ter algumas dificuldades, entre elas, observar detalhes em objetos de uso comum e imagens de um livro, ler textos em letras comuns ou em cores claras, identificar pessoas ou objetos à distância. Para as pessoas com baixa visão, é recomendável a utilização do contraste de cores, textos com fontes ampliadas, também chamados de letra ampliada. Várias tecnologias também podem auxiliar a leitura, tais como lupa, telelupa, leitor de tela. A pessoa com baixa visão muitas vezes necessita se aproximar muito para reconhecer pessoas, objetos e desenhos. Nos ambientes desconhecidos pode esbarrar ou tropeçar em objetos. Pode ainda ter muita sensibilidade à luz. Quando uma pessoa cega ou com baixa visão chega a um novo espaço, é necessário conhecê-lo. Localização das portas, janelas, móveis, escadas, banheiros, entre outros. Por esse motivo, é recomendável não mudar objetos de lugar, pois a pessoa faz um mapa visual do ambiente. Caso seja imprescindível realizar alterações nos espaços físicos, ela precisa ser avisada. Sinalizar espaços como salas e banheiros com letra ampliada ou em braille. Pessoas com deficiência física. Nem sempre as pessoas com deficiência física têm a deficiência aparente. Por exemplo, uma pessoa com prótese na perna pode estar usando calça e você não perceber. Para evitar constrangimentos, procure estar atento e ser sensível àqueles que estão à sua volta. Se for um cadeirante, é importante saber que para uma pessoa sentada, é incômodo ficar olhando para cima por muito tempo. Portanto, se a conversa for demorar mais tempo que alguns minutos, lembre-se de procurar uma posição em que você e ela fiquem com os olhos no mesmo nível. O mesmo vale para as pessoas com nanismo, anões. A cadeira de rodas, as bengalas e as muletas fazem parte do espaço corporal da pessoa com deficiência física. São quase uma extensão do seu corpo. Agarrar ou apoiar-se na cadeira de rodas é como agarrar a pessoa ou nela se apoiar. Empurrar um cadeirante não é como empurrar um carrinho de supermercado. Quando estiver empurrando e parar para conversar com alguém, lembre-se de virar a cadeira de frente, para que a pessoa também possa participar da conversa. Se você estiver acompanhando uma pessoa com deficiência que anda devagar ou precisa de auxílio de bengala, procure acompanhar o passo dela.
Caso ela não esteja utilizando momentaneamente sua muleta, bengala ou cadeira de rodas, mantenha-os próximos a ela. Pessoas com paralisia cerebral podem ter dificuldades para andar e falar e podem também ter movimentos involuntários nos membros inferiores, superiores e face. Tais características são bem comuns. Se a pessoa tiver dificuldade na fala e você não compreender imediatamente o que ela está dizendo, peça para que repita. A pessoa com esse tipo de dificuldade costuma não se incomodar em repetir para que se faça entender. Algumas pessoas com deficiência física podem não conseguir falar. Às vezes, utilizam-se de outros recursos para isso. Um exemplo são as pranchas com imagens, palavras e símbolos, nas quais as pessoas apontam o que querem comunicar. Outras vezes, podem se utilizar da escrita. Não esqueça também de ficar atento às expressões faciais. Não se acanhe em usar palavras como andar e correr. As pessoas com deficiência física empregam estes termos naturalmente. Esperamos que mais que receitas e regras, estas pistas auxiliem a perceber que todos podem estar na roda e que todos são bem-vindos. Atividades para a sala de aula. Assista com seus alunos ao curta-metragem Diferente, mas Igual, com o roteiro de Simone Alessandra, direção de Alex Moletti, arte de Sérgio Pires e a trilha sonora de Fernando Sardo. Os recursos de audiodescrição, legendas e interpretação em Libras foram produzidos pela Mais Diferenças. Este vídeo, que tem a duração de 1 minuto e 30 segundos, foi finalista em 2008 do primeiro Claro Curtas, Festival Nacional de Curtíssima Metragem, que teve como tema diversidade e inclusão. Após a exibição, abra a roda para pensar e conversar sobre a temática a partir do olhar de uma criança. Propomos também que todos possam se colocar um pouco no lugar do outro, para entender a importância da acessibilidade. Você pode começar conversando com as crianças se elas sabem como as pessoas cegas ou surdas conseguem assistir à televisão, a filmes e a vídeos. A partir da conversa, sugerimos que o vídeo seja exibido 3 vezes. Na primeira vez, exiba o vídeo com audiodescrição, para que as pessoas possam entender um pouco sobre este recurso. Distribua vendas para as crianças. Depois peça para o grupo tirar a venda e conversar sobre a experiência. O que sentiram? Qual é a história? O que entenderam? Quem são os personagens? Como imaginaram a menina? Na segunda vez, tire o som e exiba o vídeo com libras e legenda. Novamente, quando terminarem, converse sobre como foi a sensação. Finalmente, exiba o vídeo utilizando todos os recursos e discuta com o grupo sobre a importância da acessibilidade e de como ainda temos que avançar para que todos possam ter acesso à educação, às informações, ao conhecimento, ao lazer e à cultura. Vídeo Diferente, mas Igual, do Festival Claro Curtas. Diferente, mas igual, com Tabata Pinheiro Alves. Uma menina desenha num papel apoiada numa mesa no centro de uma sala. Lápis de cor dentro da caixa são mostrados. Um lápis grafite com uma borracha na extremidade também é mostrado. A criança pega um lápis cor-de-rosa e escreve o nome dela, Tabata. Depois pega um lápis grafite e começa a desenhar com ele. Você não pode usar isso pra pintar. Ah, por quê? Porque você é de escrever. Mas não é lápis? É, mas escrever é escrever, pintar é pintar. Mas não tem lápis de cor dessa cor. Eu escrevi meu nome com lápis cor-de-rosa. Não pode? Pode, mas ele não foi feito pra isso. Aí chega, vai. Tabata continua a desenhar com lápis grafite. Tabata, tá na hora de ir pra escola, guarda isso. Tabata começa a guardar os lápis na caixa. Por último, pega o lápis grafite e também tenta guardá-lo na caixa junto com os outros. Não, esse não pode pôr aí. Esse vai no estojo. Ah, por quê? Porque esse é diferente. Você não escreveu com rosa? Mas o rosa é diferente. Guarda logo tudo isso que você já tá atrasado. Tabata aperta e torce a caixa de lápis de cor na tentativa de fazer caber o lápis grafite. Como este lápis é maior que os demais, a borracha fica para fora da caixa. O desenho de Tabata é mostrado. São lápis de cor de mãos dadas com um lápis grafite ao meio. Saiba mais. Assista ao documentário História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil, que retrata o movimento social pela inclusão, produzido pela OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos, e pela SDH,
Secretaria Especial dos Direitos Humanos, acessando a playlist do guia no canal da Plataforma do Letramento no YouTube, para conhecer a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Em PDF, acesse www.pessoacondeficiência.gov.br/app/default/publicações/convenção pessoas com deficiência.pdf. Em TXT, acesse www.pessoacondeficiência.gov.br/app/sites/default/files/publicações/convenção pessoas com deficiência.txt.